Shalom, queridos! Leitura bíblica! Hoje, dia 5 de fevereiro, e a nossa leitura é capítulo de Gênesis, no 37 e também o 38, ok? Então, Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos e inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o de suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramarei sangue, nem lançai-o nesta cova que está no deserto. Não lanceis mão dele, para o livrá-lo de suas mãos e para torná-lo ao nosso pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. Não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram
e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, tornou aos seus irmãos e disse: O moço não apareceu, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. Ela concebeu, teve um filho e chamou o seu nome Tornou a conceber e teve outro filho e chamou o seu nome Onã. E ainda mais uma vez teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente em nome de teu irmão. Onã, porém, soube que a sua semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava semente em terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de meu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que, porventura, não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e Ira, seu amigo adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tímna a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por prostituta, porque ela estava coberto o seu rosto com o véu. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabias que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o véu, e vestiu novamente as vestes da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que ficava no caminho junto das duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. Também disseram aos homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta alguma.
Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada de adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e os lenços e o cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Aconteceu, dando à luz, que pôs para fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E a parteira disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde porá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram eles: 7. E ordenou à multidão que sentasse no chão. Tomando 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os pusessem diante deles. Puseram-no diante de toda a multidão. Tinham também poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou que também se lhes pusessem adiante. Comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe que o tentarem um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles responderam: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos levantastes? E eles disseram: 7. E eles lhe disse: como ainda não entendeis? Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias,
mas outros dizem que és um dos profetas. E ele lhes disse: E vós? Quem vós dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Mas Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória o seu Pai com os anjos santos. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com hálito de Deus perecem, e com assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão, a voz do leão feroz, os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi a voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem sem sabedoria. Amém? Nos textos de hoje, então, nós vimos Gênesis 37, o cuidado que precisamos ter para não ser imaturos. Quando José conta os seus sonhos às pessoas que não lhe têm apreço, isso demonstra sua imaturidade. Então é necessário tomar cuidado com quem compartilhamos as coisas. Existem aqueles que podem orar por nós, nos motivar, nos fazer ir adiante, mas existem aqueles que estão dispostos a destruir sonhos. No capítulo 38, nós vemos que nada fica em oculto diante de Deus. Os filhos de Judá eram maus aos olhos do Senhor. Pode-se enganar as pessoas, mas não se pode enganar a Deus. E como vimos em Marcos 8, que nós tenhamos discernimento suficiente para reconhecer quem é o Senhor Jesus, assim como a Pedro foi revelado
que Ele é o Filho de Deus, que nós tenhamos em nosso coração a revelação plena de Jesus. E em Jó, no capítulo 4, nós vemos que coisas boas ou ruins podem acontecer a todas as pessoas, independente de justos ou não, porque todos nós estamos ainda na jornada esperando quando todas as coisas serão restauradas pelo Senhor. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças nesse dia pelo seu amor e a sua muita misericórdia. Clamamos, Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe em maturidade espiritual, emocional, intelectual, que nós possamos, ó Deus, viver neste mundo de maneira plena e sábia, reconhecendo quem é o Senhor, a grandeza e a soberania de Jesus, da presença do Teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos em todo o tempo reconhecer que nada foge aos Teus olhos e assim nos dedicarmos a Te agradar. Em nome de Jesus, amém. Shalom!